Efésios capítulo 1, carta do irmão Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 1, nós vamos ler do primeiro versículo 1 ao 14. Quando você achou, diga amém. Nem todos. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O versículo 6 diz assim: para o louvor da glória, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, porque que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Posso ouvir amém? Irmãos, versículo 4, você ainda com sua Bíblia aberta, antes de sentar, no versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis. Feche seus olhos. Pai querido, mais uma vez, graças te damos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por o Senhor nos dar essa oportunidade de prestarmos o nosso culto racional ao Senhor. Um culto, ó Deus, guiado pelo Espírito, ó Deus, no santo entendimento do teu Espírito Santo. Ó Deus querido, continua falando conosco, continua manifestando neste lugar. Ó Deus, e agora que os nossos ouvidos, ó Deus, sejam sensíveis, ó Deus, para ouvir a tua palavra, e o nosso coração pronto em obedecer. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Pode sentar no seu lugar, você com sua Bíblia aberta, carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele começa agradecendo. Ele começa falando do seu apostolado em Cristo pela vontade de Deus. Depois ele vai falar aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. O versículo 1, quando ele fala aos santos e fiéis, já nos dá uma menção de para quem que ele está dirigindo essa carta e de qual maneira que ele está falando essa carta. No versículo 4, ele vai dizer porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós podemos dividir, meus irmãos, esse primeiro versículo em 3 seções. A primeira seção, o versículo 3, é o papel de Deus no plano da salvação. O apóstolo Paulo, ele começa essa carta, ele começa dando uma aula de teologia. O apóstolo Paulo, então, ele vai dividir o plano da salvação em 3 etapas. A primeira etapa, ele vai falar do papel de Deus Pai no plano da salvação. O papel de Deus no plano da salvação. O versículo
versículo 3, ele vai descrever o papel de Deus Pai. No versículo 6, no finalzinho, o versículo 6, ele vai dizer assim: para louvor da gloriosa graça. No versículo 7, ele vai falar do papel de Cristo no plano da salvação. E no final, no versículo 12, ele vai dizer: a fim de sermos para louvor da sua glória. No versículo 13, ele vai falar do papel do Espírito Santo no plano da salvação. E no versículo 14, ele fecha dizendo: em louvor da sua glória. Ou seja, o fim do ser humano, o fim do homem, o homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. Do versículo 1 ao versículo 14, o apóstolo Paulo, ele dá uma aula do plano salvífico, do plano da salvação, o plano da redenção. Primeiro o papel de Deus Pai, depois o papel de Deus, de Jesus Cristo, depois o papel do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar, e é no versículo 4, no papel de Deus Pai, que eu quero me ater nessa noite, que eu quero que vocês meditem comigo. E o título dessa noite é Santos e Irrepreensíveis. Você que está anotando, que vai estudar lá no PG na quinta-feira, o tema dessa noite, a meditação dessa noite é Santos e Irrepreensíveis. Eu quero detalhar aqui, embora nós vamos fazer um passeio também teológico no plano da salvação, mas eu quero deter aqui no versículo 4, justamente o papel de Deus Pai no plano da salvação, no plano da santificação. Tem uma matéria dentro da teologia que chama doutrina da salvação. E é essa matéria que eu quero explorar juntamente com esse versículo 4. A doutrina da salvação, nós vamos ver 3 passos importantes para a santificação. Doutrina da santificação, irmãos. 3 passos importantes nesse passo da santificação. Quando nós falamos que somos santos, que somos santificados, que estamos sendo santos, parece que isso dá um embolo na nossa cabeça. Peraí, o que vem primeiro, o que vem segundo? O que é santidade, o que é santificação, o que é ser santo? Num modo grosseiro de interpretar o que é ser santo, nas escolas, nos filmes, a gente acha que ser santo é aquela pessoa que tem um halo sobre a sua cabeça, é aquela pessoa que está de branco, bonitinha, aquela pessoa que não peca, que não erra, que não fala palavrão, que não bebe, que não fuma, que não vê coisa errada. Muito mais que um comportamento, a gente vai ver que a santificação, a santidade em Deus, em Cristo Jesus e aplicada pelo Espírito em nós, tem muito mais a ver com a nossa vida estar em Cristo, do que simplesmente comportamento. Eu não falo que não seja comportamento, mas está muito mais além de comportamento, e isso nós vamos entender nessa noite, na doutrina da salvação. O meu versículo base é o versículo 4, onde a palavra do Senhor nos diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. E Ele nos escolheu para quê, igreja? Para sermos santos e irrepreensíveis em Tua presença. Essa é a ordem, essa é a escolha da eternidade passada. Nos decretos eternos, estava lá, a igreja deveria ser santa, a igreja deveria ser separada, a igreja deveria ser consagrada unicamente para o nosso Deus. Posso ouvir amém? A santificação, meus irmãos, descrito na palavra do Senhor, descrito aqui na carta de Paulo, ele nos mostra quem que são esses que são santos? A primeira coisa que nós temos que entender é esse plano salvífico, esse plano da salvação, porque nem todos vão ser santos, nem todos vão ser santificados, e nem todos estão aptos à santificação. O apóstolo deixa bem claro aqui nessa leitura, que aqueles que foram chamados, aqui é bem claro o plano da eleição, a eleição que acontece em Deus, não é em nós, é Deus que dá os seus decretos. Deus, na eternidade passada, Deus, nos seus concílios eternos, Ele elegeu um povo para si, mediante ao sacrifício de Cristo Jesus. E esse povo, ele deveria ser santo. Esse povo deveria andar em santidade
santidade, ser irrepreensível, ser perfeito aos olhos do Senhor. Depois de ser santo, o versículo fala que essas pessoas deveriam ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis na palavra do Senhor é sem mancha, é sem máculas. As pessoas deveriam ser certas e andar em retidão diante daquele que chamou, pois afinal de contas aquele que nos chamou, ele é santo e exige do seu povo ser santo. Quando o povo de Deus estava lá no Egito e clamava ao Senhor e buscava ao Senhor, Deus disse a Moisés, Deus levantou Moisés como um libertador e falou: eu vi e ouvi a súplica desse povo, vi, ouvi e vou descer até eles. Esse povo será meu, unicamente meu, exclusivamente meu, mas também eu serei o único Deus desse povo. Esse povo não terá outros deuses além de mim. Esse povo não vai queimar mais ofertas para outros deuses aqui no Egito. Eles não vão queimar nada para outros deuses, porque eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse era o decreto de Deus, um povo separado, um povo eleito, um povo que foi separado para ser dele e ele para ser para o seu povo. Aqui não há uma mistura, aqui não há uma bagunça. Deus deixa bem claro: eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Anda na minha presença e eu lhe mostrarei o Deus que eu sou. Mostrarei a minha glória, mostrarei a terra que vocês vão habitar. Hoje uma terra, amanhã um reino. Essa era a herança que Deus fez com aquele povo que clamava desesperado no deserto. E o que nós podemos ver ao longo do Evangelho, que nos seus decretos eternos, o Senhor separa um povo nele, ele separa, é Deus que separa. Isso não é mérito do homem, isso não vem do homem. O versículo 3 diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ou seja, toda a bênção, tudo aquilo que nós precisávamos como igreja do Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor já nos abençoou. Não nos falta mais nada, não precisa acrescentar mais nada, porque Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E depois de abençoar esse povo que Cristo morreu, esse povo que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, então esse povo eleito, esse povo deveria ter uma conduta, um padrão moral, porque afinal de contas esse Deus é santo, esse Deus é puro, esse Deus ele não se mistura, e queria que esse povo também seja santo, seja limpo e seja um povo puro. O versículo 4 nos mostra que Deus é um Deus de eleição. Aqui a gente vê os decretos de Deus. Primeiro vem a eleição, ele nos predestina. Depois vem a regeneração, ou chamado eficaz. Depois vem a parte jurídica, que é a justificação. Depois da justificação vem a santificação. Ficarmos livres do poder do pecado em nossas vidas. Depois do poder do pecado em nossas vidas, uma vez liquidado, nós alcançamos a glorificação. Quando Cristo voltar, nós alcançaremos a glorificação. Embora nós vamos ver aqui que a Bíblia já toca nesse assunto, principalmente o apóstolo Paulo já toca no assunto da glorificação, mas é algo que ainda está por vir. Mas ele é tão bem resolvido quanto esse assunto, que somos do Senhor, que somos separados, que ele não vê nenhum problema em nos chamar de santo, ou seja, adiantar um pouco a glorificação. Mas a santificação, nós estamos vivendo um período de santificação. Meus irmãos, santos e irrepreensíveis, destaca a soberania de Deus, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Tem a responsabilidade humana. O que é a responsabilidade humana? Porque para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus é um Deus de aliança. Ele faz a parte dele, mas ele quer da igreja dele, do povo dele. Ele quer uma ação. Ele quer que esse povo dele esteja ativo no plano da salvação. Como que eu sou ativo, sendo que você acabou de ler que o versículo 3, o Senhor Jesus já fez tudo por mim. Ele nos fala, santos e irrepreensíveis, a nossa responsabilidade, doutrina da santificação. E nós vamos entender isso aqui nessa noite. A minha pergunta, tese é:
Quais são esses processos na vida do cristão? O primeiro processo que nós vamos identificar aqui, meus irmãos, é sermos santificados. O versículo deixa bem claro, o versículo 4 deixa bem claro que nós somos santificados. É algo que aconteceu na eternidade passada, é algo que aconteceu nos decretos do Senhor. Assim que o Senhor elege um povo, assim que o Senhor chama um povo, Deus precisa santificar esse povo, Deus precisa purificar esse povo, porque afinal de contas, a depravação total, esse homem foi manchado, esse homem perdeu o resplendor, esse homem perdeu a glória, tudo aquilo que ele tinha no jardim do Éden, hoje ele não tem mais. Esse homem foi contaminado pelo pecado, esse homem deixa a glória do Senhor e passa a viver agora sobre o domínio do pecado. O Senhor Jesus precisa restaurar, o Senhor Deus precisa trazer esse homem de volta. Qual que é o meio que o Senhor vai usar para refletir a glória dele novamente desse homem? Quando a palavra do Senhor nos diz, quando Deus fez o homem, ele falou, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Esse homem tinha imagem, esse homem tinha semelhança do Senhor. Na queda do Éden, esse homem perde a graça, esse homem agora é um homem pecador, é um homem depravado, mas o Senhor Jesus, ele não quer só salvar, ele não quer só restaurar, mas o Senhor Jesus, ele precisa trazer esse homem de volta à sua imagem e semelhança. Qual que é o meio que o nosso Deus usa para trazer o homem novamente à sua imagem e à sua semelhança? É o meio de sermos santificados. O meio de sermos santificados, Deus devolve em nós, através de Cristo, uma ação do Espírito Santo, o resplendor daquela glória. Deus traz à mente, Deus traz ao rosto do homem, Deus traz à vida do homem, toda aquela glória que o homem perdeu no processo da eleição, no processo da santificação. Primeiramente, meus irmãos, nós somos santificados. Isso não vem de nós, é aquilo que Deus faz em nós. A palavra grega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele não está usando aqui uma palavra hebraica, mas ele usa uma palavra grega que é hagiazo. Hagiazo, ele vai usar justamente para falar, eu purifiquei, eu santifiquei, eu separei. Esse povo que eu elegi, esse povo que eu separei, é o povo que eu estou purificando, é o povo que eu purifiquei, que eu santifiquei. Paulo usa a palavra grega hagiazo para mostrar que esse homem foi santificado. Isso não vem de nós, foi Deus na eternidade passada, na sua eleição, aquele que chamou, ele santifica. Hagiazo na vida do homem, ele purifica, ele separa. Mas também nós temos uma palavra grega, a palavra grega, a palavra hebraica usada no Velho Testamento é kadash. Kadash também é santificado. Deus viu o estado daquele homem, Deus viu que o homem era pecador. O homem perdeu o semblante, o homem decai da sua glória, e Deus precisa usar o kadash, ele precisa santificar esse homem que ele chamou. Esse homem que outrora estava em pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 vai dizer que o próprio Deus da paz os santifique. Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele fala que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Inteiramente como? Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o próprio Deus de paz os santifique. Os santificados, sermos santificados aqui não depende de nós, é algo que vem de Deus. Deus, nos seus decretos passados, ele precisa purificar esse homem. Esse homem abandonou a Deus, esse homem esqueceu de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 24, vai dizer que nós fomos criados para ser a semelhança de Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade, igreja, criados para sermos semelhantes a Deus. Como serei semelhante a Deus? Em justiça e santidade. Esse homem caído, agora ele volta a ter a imagem de Deus, ele volta a ter o brilho de Deus, através da santidade, da santificação. Somos santificados, isso não vem de nós, vem de Deus. É Deus que santifica, é Deus que restaura o semblante do homem, é Deus que traz o homem novamente à santidade, é Deus que restaura o homem caído. Não
é por nosso mérito, mas é única e exclusivamente a ação de Deus no plano da salvação. É Deus que santifica. Nós também entendemos, meus irmãos, e a palavra deixa bem claro, no livro de Levítico, ele vai tratar dessa santificação. Levítico vai falar que nós somos o Kedoshim. O Kedoshim é um povo santificado por Deus. Se você for ler o livro de Levítico, você chega na sua casa, leia todo o livro de Levítico, em nome de Jesus, amém? Leia o livro de Levítico, você vai entender a importância da santificação na vida do cristão. Levítico é uma certa separação. Levítico trata das questões do sacerdote. O Levítico vai falar também sobre as questões da purificação, vai falar também das questões da oferta, como essas ofertas deveriam, e principalmente, Levítico vai tratar do Kedoshim, como esse povo seria santo ao Senhor, porque Deus exige santidade daquele que foi separado. Olha o que diz aí, meus irmãos, Levítico capítulo 19, versículo 12, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu sou santo. Somos chamados a uma santidade que não é nossa, mas uma santidade dele. Nós caímos, pecamos em Adão, mas em Cristo nós restabelecemos a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira maneira de proceder. Santidade ao Senhor. O Senhor chama aquele povo para uma aliança. O Senhor fala, exige daquela comunidade que aquele povo deveria ser santo, porque ele é santo. Diga ao povo de Israel que eu sou santo, porque o Deus que você serve é santo. Esse povo deveria ser para ele um povo separado, um povo puro, porque o Deus dele é um Deus puro. Ezequiel, versículo 39, versículo 7, vai dizer: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo, Israel. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu sou o Senhor, sou o santo de Israel. Esse Deus é separado de qualquer outro santo. Não há Maomé, não há Buda, não há Shiva, não há Deus nessa terra que se compara. Deus fala: eu sou um Deus separado de todos os outros deuses, eu sou um Deus diferente, e por eu ser um Deus diferente, eu exijo que esse povo também seja um povo diferente, eu exijo que esse povo seja um povo santo, seja um povo separado. Lógico que esse povo separado, esse povo santo, não vai andar na mesma maneira que andava, mas vai andar na maneira e no proceder do caráter do seu Deus. A primeira coisa que nós entendemos no plano da salvação é a eleição. E na eleição, no primeiro passo da eleição, já acontece nós sermos santificados. Kedosh, Hagiazo. Nós somos feitos santos aos olhos do Senhor. Nós somos feitos santos aos olhos do Senhor. O Senhor Deus devolve aquele brilho que nós perdemos na eternidade passada. Meus irmãos, o livro de Vaikra, o livro de Levítico, vai nos ensinar comportamento. Ele vai nos mostrar como que deveria ser essa oferta ao Senhor, como que deveríamos prostar, como que seria levado diante do Senhor. As nossas ofertas não deveriam ser levadas de qualquer maneira, como que o sacerdote deveria se comportar diante do Senhor, e mais, como que esse povo não era simplesmente um ritual, mas era uma maneira que o Senhor apontava para o que aconteceria no Novo Testamento através do Espírito, através de Cristo Jesus. Mas esse povo foi ensinado, foi doutrinado a ser um povo separado, a ser um povo puro, a ser um povo limpo, porque na eternidade passada, no plano da salvação, Deus santifica esse povo, Deus chama esse povo para ser santificado. Dentro desse plano de santificação, dentro desse plano da salvação, esse povo, ele deveria andar santo, porque santo é o Deus que ele serve, e tudo que Deus toca, e tudo que Deus
Deus permeia, meus irmãos, é santo. Quando Moisés está no monte, Deus fala: tira a sandália dos teus pés, porque é santo. Quando Moisés sobe ao monte Sião, tira os pés dessa sandália, porque é santo. Paulo vai dizer que a lei é santa, ela é justa. Os utensílios do tempo da congregação, lá no deserto, tudo era santo e consagrado ao Senhor. Não porque aquelas coisas tinham poder, não porque aquelas coisas por si só tinham poder, não, porque tudo que pertence a Deus é santo, é santo, é santo. Tudo que pertence a Deus é santo. Eu pertenço a Deus, você pertence a Deus, então nós deveríamos andar em santidade. Posso ouvir amém? Dá uma forte aplauso ao seu Deus. Aleluia! Oh, glórias! Tudo que Deus tocava era santo, era sagrado. Aonde Deus estava era sagrado. Aonde Deus pisava era sagrado. Deus era santo, Deus é sagrado, Deus é separado de todos os outros deuses daquela terra. Deus olha para esse povo e fala: eu quero um povo separado, eu quero um povo limpo, eu quero um povo que pertence a mim, porque afinal de contas eu sou um Deus e sou o Deus dele, e esse povo deveria comportar como santo. Então, na eternidade passada, Deus nos santifica. É uma ação exclusiva de Deus. Versículo 3, o apóstolo Paulo deixa bem claro: todas a sorte de bênção nas regiões celestes. Você pode fazer voto, você pode jejuar, você pode pagar um preço diante do Senhor para manter a sua pureza, para manter a sua santidade. Mas isso não tem poder de fazer você santo, porque Deus já fez na eternidade passada. Nos seus decretos eternos, aquele que ele escolheu, Deus o santificou. Na eternidade passada, aquele povo que ele separou, a sua igreja, o seu Israel, o seu povo, Deus separou para ser santo. Deus separou aquele povo para ser um povo exclusivamente dele, porque ele é um Deus exclusivo somente daquele povo. Somos nós esse povo, igreja. Posso ouvir amém? Isaías capítulo 5, versículo 16, você que está anotando: mas o Senhor dos exércitos será exaltado em justiça, o Deus santo se mostrará santo em retidão. Meus irmãos, tem uma infinidade de versículos, porque é um estudo bíblico sobre a doutrina da santificação. Eu não consigo colocar nessa noite todos os versículos que declaram a santificação, a santidade do nosso Deus, mas Levítico é um bom para a gente poder começar. E lendo o livro de Levítico, a gente vai ver que as leis levíticas apontavam para a pureza, para a consagração e para a santificação do povo. As leis levíticas mostravam como esse povo deveria purificar, como que esse povo deveria se apresentar diante de Deus, desse Deus santo, esse Deus que não era conivente com o pecado. Pessoas foram fulminadas, pessoas foram mortas por achar que estava santo e apresentar diante de Deus. Quando Moisés pediu a Deus para que Deus o acompanhasse na entrada da terra santa, Deus falou para Moisés: Moisés, eu não vou no meio desse povo, esse povo é obstinado, esse povo tem um coração duro. Se eu habitar no meio desse povo, eu vou matar esse povo, porque eu sou santo e esse povo tem um coração duro, e eu não compactuo com isso. Mas eu vou mandar meu anjo ir à frente de vocês, porque se eu habitar no meio de vocês, eu vou fulminar vocês. E esse mesmo Deus que não é conivente com o pecado, esse mesmo Deus que na eleição ele me redime, ele me santifica. A Bíblia fala que ele é ontem, ele é hoje e será eternamente. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um Deus santo. E qual que é a nossa maneira? Como nós estamos procedendo diante desse Deus? Como é a minha conduta? Como eu estou vivendo? Deus fala em Levítico, fala para esse povo: esse povo tem que ser santo, porque eu sou um Deus santo. Esse povo tem que andar separado para mim, porque eu sou um Deus separado. Eu pergunto à igreja aqui presente: como que você está vivendo diante do seu Deus? Você está sendo santo aos olhos do Senhor? Deus é um Deus que não poupou o seu filho diante da face do pecado. Como que nós estamos vivendo a nossa santidade? Como estamos sendo santos? As pessoas acham que de tanto ver filme de Hollywood, Steven Spielberg,
Eles acham que ser santo é uma roupa branquinha sem mancha. Ser santo é falar bonitinho, lindinho, com as palavras corretas, sem tropeçar numa vírgula. O Senhor fala que ser santo é ser separado para Ele, é ser dedicado para Ele. Isso é ser santo diante dos olhos do Senhor. Nós vamos decorrer aqui, meus irmãos. A segunda coisa que nós notamos no plano da salvação, e que agora o Senhor aplica em nós, e é no presente que nós vivemos, é a santificação. No hebraico, essa palavra é Kodesh. Kodesh é santidade, santidade ao Senhor. A palavra grega usada para Paulo na carta aos Efésios é hagiasmos. Hagiasmos vai falar sobre santidade. Santidade é um processo. Santidade está eu e você. Nós estamos andando em santificação, em santidade ao Senhor. Esse é um processo que começou em nossas vidas. Nós estamos trilhando a santidade, porque nós fomos santificados em Deus. Só é possível sermos santos, só é possível andar em santidade, só é possível o Kadosh do Senhor nas nossas vidas, por causa da ação de Deus na eternidade passada. Eu não consigo andar em santidade ou ser santificado se não fosse uma ação de Deus me santificando nos seus decretos eternos na eleição passada. A santificação é um processo na nossa vida. Santificação é o que nós estamos experimentando nesse momento, meus irmãos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo vai falar: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Esse é um processo na nossa vida. Nós estamos trilhando o caminho da santidade. Nós estamos, assim dizendo, dentro do quarto propósito do plano da salvação, dentro do plano da ordem salutis. Nós estamos no quarto processo, que é a santificação, livres do poder do pecado, não livre do pecado, entenda isso, mas livre do poder do pecado. Nós só vamos ficar livres do pecado, meu irmão, quando Jesus Cristo voltar. Aí nós seremos santos, habitaremos em tua presença, mas agora nós somos livres do poder do pecado. A santificação, ou a santidade, nos deixa livre do poder do pecado. O William Barclay, ele, na sua teologia sistemática, ele vai dizer que o cristão, ele é chamado para ser amomos, outra palavra grega aí. O cristão foi chamado para ser amomos. É um desafio para que nós possamos fazer da nossa vida perfeita e íntegra para oferecê-la a Deus. Mas por que o Barclay ele vai usar a expressão amomos aqui? Porque é justamente isso. Olha o que diz o versículo 4. Deus nos chamou antes da criação do mundo. Primeiro ele fala para sermos o quê? Santos. E depois de santos, irrepreensíveis. Amamos é irrepreensíveis, porque há uma ação direta nossa. Eu não posso dizer que eu sou salvo para sempre viver no pecado. Eu não posso dizer que eu sou salvo para sempre e não trilhar o caminho da santificação. Eu não posso dizer que eu sou salvo para sempre e não andar em santidade ao Senhor. Amamos nos fala que nós devemos apresentar a nossa vida diante do Senhor. E se você for lá na lei levítica, no capítulo 21, capítulo 22, quando o livro nos fala que sobre as ofertas que deveriam ser oferecidas no altar do Senhor, lá vai falar que os animais que deveriam ser oferecidos no altar do Senhor deveriam ser animais puros, limpos, amamos, irrepreensíveis. E eu te pergunto nessa noite, igreja, como nós estamos nos apresentando diante do Senhor? Nós estamos com manchas, máculas, sujeiras, ou nós estamos nos apresentando diante de Deus irrepreensíveis? A palavra do Senhor nos fala que nele nós somos santos, mas no caminho, no processo da santificação, depende de nós. Somos nós que devemos nos apresentar diante dele irrepreensíveis.
Tem muitas pessoas que falam, uma vez salvo para sempre, salvo para sempre. Eu não duvido das Sagradas Escrituras. O que eu duvido é de muitas pessoas que estão usando as Sagradas Escrituras para desviar dentro das Sagradas Escrituras, usando a palavra para fazer pretexto. O apóstolo deixa bem claro que devemos nos apresentar diante do Senhor com caráter irrepreensível. Irrepreensível. Esse é o caminho da santificação. Esse é o caminho da santidade. Dentro do plano da salvação, dentro da ordem da salvação, se tem alguma inferência do ser humano, se tem alguma ação minha e sua, igreja, é trilharmos o caminho da santidade. Esse é o processo. Esse é o nosso. Se tem alguma ação nossa dentro do plano da salvação, é andarmos em santidade. É a santidade do Senhor. Porque esse Deus é santo. Esse Deus separou um povo para nascer dele. E esse povo deve andar na sua presença irrepreensível. Eu falo que uma das coisas mais difíceis de ser nessa vida é ser cristão. Muitas pessoas acham que é só vir no dia domingo e escutar o pastor João falando e contando o relógio para poder ir embora. Pela cara de alguns a gente vê que está na hora de terminar o culto. A coisa mais difícil, meus irmãos, na vida de uma pessoa é ser cristão. Ser do jeito que o diabo gosta é fácil demais. Mas ser cristão, quando o Senhor olha para esse povo e fala, sede santo porque eu sou santo, ali está cravando em nossa alma, ainda mais em homens pecadores. Meus irmãos, o texto diz que nós somos livres do poder do pecado, mas não do pecado. O pecado ainda opera em nós. O pecado não tem poder sobre mim, mas ele ainda está em mim. A justificação, o Levítico fala, a justificação não é minha, meus irmãos, é de Deus. O ato de me tornar santo e irrepreensível é de Deus. Eu ainda continuo pecador, meus irmãos. Ainda continuo sujeito ao pecado. Não ao poder do pecado, mas o pecado ainda opera. O pecado ainda está aí, meus irmãos. Mas qual que é a maneira de eu ficar livre do poder do pecado? Santidade ao Senhor. Nem todos estão dispostos a viver uma vida santa, porque santidade exige de nós. É uma parte que dentro do plano da salvação é uma inferência direta nossa. Ser um povo separado, muito mais que andar branquinho com uma auréola sobre a cabeça, é viver uma vida dedicada ao Senhor. Viver uma vida consagrada ao Senhor. Viver uma vida única, exclusiva e separada para o Senhor. Viver uma vida que agrada ao Senhor. Por isso que Barclay vai dizer que o cristão amamos é um desafio para o homem fazer da sua perfeita uma vida inteira que possa oferecê-la a Deus. Oferecê-la a Deus. No altar do sacrifício a Deus, qual que é a nossa oferta ao Senhor? Ele fala que essa oferta somos nós. Deus está me aceitando como oferta? Deus está me aceitando como oferta? Será que eu sou irrepreensível na presença do Senhor? Será que esse Deus santo, poderoso, olha para mim e vê uma pessoa irrepreensível? Quando Deus fez um pacto com Abraão, Deus pediu de Abraão algo que aos olhos humanos é impossível. Deus falou com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Como que um Deus santo exige perfeição de um homem pecador? Como que um Deus puro exige de um homem caído uma perfeição que não está nele? Como que um Deus santo exige de uma igreja do século XXI que ainda talvez não está pronto para ser santo, porque é o que nós temos visto por aí? Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença, siga o meu caminho e ser perfeito, porque não era a perfeição de Abraão, mas a perfeição dele. Sermos irrepreensíveis, meus irmãos, é andar segundo os princípios de Deus. Deus escolhe um povo para ser santo, para ser irrepreensível.
Nós somos exemplo, nós somos o diferencial, nós somos a carta do Senhor, não mais escrita em papel, em pergaminhos, mas em nossos corações. E Paulo, na sua aula de teologia aos irmãos de Éfeso, ele fala: santos e irrepreensíveis. Sabe por que eu falei que ser cristão é uma das coisas mais perigosas, é uma das aventuras mais, assim dizendo, né? Uma das aventuras mais perigosas da sua vida, porque ela exige, meus irmãos, ela exige. Ao fazer esse estudo, igual eu falei com vocês, eu colocar aqui todos os versículos, Deus começar desde o Gênesis, da santidade de Deus, e você vai se deparando, e você vai vendo, você vai falar assim: meu Deus, como, Senhor? Como que eu vou ser santo e irrepreensível aos seus olhos? Como? A resposta está no capítulo 1. Quando Deus chama e Deus separa esse povo, Deus também dá as ferramentas para esse povo. Quando Deus chama, Deus também dá essa ferramenta. A santificação na nossa vida só foi possível pelo sangue do Cordeiro. Nós pecamos, doutrina da depravação total. Não há nada de bom em nós. Alguns vão dizer que o ser humano nasceu bom. É o caminho que nós tomamos que nós nos tornamos impuros. A depravação total não há nada de bom em nós. Não há nada de bom em nós. Por isso que no plano da salvação, Deus, Ele nos santifica. Ele nos santifica para andarmos em santidade. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 vai dizer: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O apóstolo, ele nos chama a nos purificar, não só no corpo, mas também no espírito. Não só no corpo, mas também no espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Meus irmãos, o povo de Israel, no deserto, eles viam a Shekinah do Senhor, eles viam a glória do Senhor. Durante o dia, uma nuvem ia tampando aquele sol escaldante, mas à noite havia uma coluna de fogo que descia no tabernáculo. Aquele povo via a glória do Senhor. Aquele povo presenciava a glória do Senhor. E aquele povo pecou contra o Senhor. Deus irou contra aquele povo. Aquele povo se voltou contra o seu Deus. Aquele povo murmurou contra o seu Deus, o Santo de Israel. E Deus decretou que aquele povo não entraria na terra prometida. Aquele povo, ele não participaria da terra prometida. Só seus filhos entrariam. Mas aquele povo, eles morreriam ali no deserto. Porque aquele povo, que foi um povo que foi escolhido para ser do Senhor, aquele povo não quis andar em santidade. Não quis andar em separação. A igreja do século 21 fala muito do nome de Deus, mas não quer andar em santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor é um processo na nossa vida. Santidade do Senhor nas nossas vidas é que foi o Cristo fez por nós. Somente através da morte de Cristo podemos andar em santidade. Podemos andar, sermos purificados dos nossos pecados. O 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 vai dizer: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados do Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A ação do Espírito Santo no plano da salvação. O Senhor Jesus consuma, como é que é a palavra? Como é que é, irmãos? Perdi aqui a palavra. Ele consuma a santificação,
mas quem aplica é o Espírito Santo. O Espírito Santo aplica em nós. Qual que é a blasfêmia falada na palavra do Senhor quanto ao Espírito Santo? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Morrer sem o Espírito Santo. Morrer sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o selo. Ele é o selo. Ele é a primícia da salvação. Ele não é a segunda bênção. Ele não vem depois. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro no plano da salvação. Assim que nós, pecadores, aceitamos a Cristo, ou melhor, a Deus, Deus é que nos aceitou na eternidade passada. Então o Espírito Santo vem para aplicar a santificação e nos colocar como herdeiros e co-herdeiros com Cristo nesse plano da salvação. Posso ouvir amém? A Confissão de Fé de Westminster, breve Confissão de Fé de Westminster de 1647, depois vocês olharem lá no capítulo 8, vai dizer, é o processo contínuo pelo qual os eleitos, uma vez chamados e justificados por Deus, são feitos cada vez mais semelhantes a Cristo. É um capítulo inteiro, capítulo 8, dedicado à santificação, à doutrina da santificação. Confissão de Fé de Westminster, breve Confissão de Fé, é o processo contínuo pelo qual os eleitos, não existe propósito, não existe santificação para os não eleitos. Por isso que aqueles que estão no mundo, eles não compreendem o que é santificação, o que é ser santo, o que é ser separado. Eles não têm o Espírito de Deus. São feitos cada vez mais semelhantes a Cristo. Posso ouvir amém? João capítulo 17, versículo 19, em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Cristo santifica um povo que foi dado a ele, um povo que agora vai andar em santidade, um povo que agora vai andar em novidade de vida, um povo totalmente separado para o seu Deus. Mas eu finalizo essa noite falando de último, terceiro ponto, que se nós somos chamados, meus irmãos, se no plano da salvação, Deus nos justifica, Deus nos santifica, Deus também nos torna santo. Dentro da doutrina da santificação, o último processo que vai acontecer com nós. Meus irmãos, na eternidade passada, antes de qualquer um de nós existir, Deus nos santifica. No seu plano da salvação, Deus escolheu um povo, e esse povo precisava ser santificado. Deus santifica. Na era presente, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos sendo santificados. Nós estamos vivendo em santidade. Santificação. Essa é a palavra. Santificação. Esse é o processo que nós estamos vivendo. Mas quando Cristo voltar, seremos santos. A palavra santa é Kadosh. E Kadosh você vai ouvir muito no Antigo Testamento. Deus se referindo a um povo totalmente santo, totalmente separado. É a glorificação. O apóstolo Paulo usa o termo hagiazo aqui para dizer que esse povo é um povo santo. O apóstolo Paulo, ele não tem na sua mente que aquele que foi eleito, que aquele que foi santificado, que aquele que anda em santidade, esse é um povo santo. Na mente do apóstolo Paulo, ele não duvida disso, por isso que ele deixa bem claro esse processo de glorificação na nossa vida, embora Cristo ainda não voltou. Santo, puro, totalmente consagrado ao Senhor. John Murray vai dizer que uma coisa é o pecado viver em nós, e outra bem diferente é vivermos em pecado. Uma coisa é o pecado viver em nós, porque somos pecadores, somos livres do poder do pecado, e outra bem diferente é vivermos em pecado. Eu vivo em pecado, mas não no pecado, não no poder do pecado. Só vou ficar livre do pecado, meu irmão, quando Cristo voltar, ou então quando eu morrer, aí eu já entrei para a igreja triunfante. Mas até então, nós estamos aqui em santidade, em santidade, para sermos santos. Porque o final dessa vida é sermos santos. No plano da salvação, o apóstolo Paulo deixa bem claro, tudo bem explícito, todo o final para a glória de Deus,
para a glória de Deus. Esse é o fim principal de todo homem. Eu e você fomos feitos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala assim: esforcemos para viver em paz com todos, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Nessa tradução diz assim: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. A santidade, o caminho de santidade nos aperfeiçoa a sermos santos. Santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Assim, este povo que foi separado desde a eternidade passada, agora vive em santidade, sendo santo diante do seu Deus. Posso ouvir amém? Efésios capítulo 5, versículo 13. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Há uma distinção aqui bem clara. Há uma distinção aqui bem clara. A minha preocupação nessa noite, meus irmãos, não é se vocês entenderam bem essa palavra nessa noite, mas é como que nós vamos viver esse processo de santificação amanhã nas nossas vidas. É como que eu vou viver essa santidade de Deus amanhã no meu trabalho. É como eu vou viver essa santidade de Deus no meu trabalho, na escola, no emprego, na minha família, com os meus amigos, nas minhas redes sociais. É cada coisa que aparece, você tem que lembrar de vez em quando que essa pessoa é ovelha e não pode. Santidade é um povo que vai reinar com o Senhor. Santo é um povo que vai reinar com o seu Deus. Santo é um povo que vai reinar com o seu Deus. Santo é muito mais do que um comportamento, mas é uma vida. A vida de Deus em nós. Alguns teólogos vão dizer que ser santo é a impressão, e eu concordo, Deus imprime em nós o seu caráter. Então nos tornamos santos. Santo é quando Cristo voltar, então seremos santos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo aos irmãos que estão em Éfeso, ele deixa bem claro nesses primeiros 14 versículos a ordem da salvação, o papel de Deus Pai, o papel de Deus Filho, o papel de Deus Espírito. E ele fala no versículo 4, e depois ele vai decorrer nos outros versículos, o processo Aí a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo começa a nos mostrar a aplicação desse plano da salvação. A partir do versículo 15, o apóstolo Paulo vai nos mostrar a aplicação desse processo na nossa vida. Até então, é como se fosse a teoria. Agora o apóstolo Paulo vai nos mostrar como devemos andar, como devemos proceder. Tudo isso porque Deus escolheu nele um povo para ser santo e irrepreensível. Um povo para ser santo e irrepreensível. Meus irmãos, a palavra é forte. Viver é mais forte ainda, porque Deus exige desse povo santidade. Deus escolheu um povo. Se nós somos esse povo, devemos andar em santidade. Devemos andar separados para Ele, porque esse Deus é santo. Posso ouvir amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Eu peço a Deus que nos dê compreensão, meus irmãos. Às vezes